Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito de interpretação bíblica. Será que é importante interpretação bíblica? Vocês já devem ter ouvido em certos sermões, né? De que quando Davi ele foi matar o gigante Golias, ele pegou 5 pedrinhas, né? E essas pedrinhas, uma chamava Deus Forte, outro Maravilhoso, outro Emanuel, outro Conselheiro, e por aí vai. E colocou um nome nas pedrinhas, e atirou a pedrinha e matou o gigante com uma só. Aquelas 4 que ele colocou o nome talvez nem era tão importante. E se bem que o gigante ainda caiu e ele enfiou a espada nele, então teria que pôr um nome para a espada também. Mas é sobre isso que nós queremos falar no vídeo de hoje. Sobre os perigos das falsas interpretações. O perigo de nós interpretarmos os textos de uma forma alegórica e também de darmos um sentido ao texto, que o texto nunca significou. Se você está afim de ouvir algumas dicas sobre interpretação, fica aí conosco e nós vamos estar falando a respeito de interpretação bíblica. Então, bora lá. A interpretação bíblica, nós podemos resumir de uma forma bem sucinta, afinal nós temos pouco tempo para estar falando aqui para o vídeo não ficar muito cansativo. Ela tem 2 maneiras, né, que foram muito utilizadas na sua forma de interpretação. Existia uma escola, né, de Alexandria no primeiro século, né, e essa escola de Alexandria ela era uma maneira de interpretação alegórica, ou seja, semelhantemente ao exemplo que eu dei dos pregadores atuais a respeito das 5 pedras de Davi. E um dos seus principais expoentes, né, da interpretação alegórica foi Orígenes. Orígenes, ele era a favor, literalmente, entre aspas, dessa interpretação alegórica. Ou seja, para ele, né, vários textos, ele significava algo a mais de uma interpretação alegórica, a não ser daquela interpretação literal que o autor quis transmitir. Então, se vocês forem ler depois algo sobre Orígenes, principalmente algumas interpretações bíblicas deles, vocês vão ver que ele extrapola e muito. Procurem depois a parábola do bom samaritano, sobre a interpretação de Orígenes. E vocês vão ver que Orígenes, ele dá muitos e muitos significados aquela parábola que nunca existiu. Para a gente avançar, a outra escola também de interpretação é a escola de Antioquia. E essa escola de Antioquia, ela optava por uma maneira mais literal de ser interpretada os textos. Então, como que isso funcionava mais ou menos? Se você olhasse, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, de fato, foi Deus que amando o mundo. Aí ele enviou o seu Filho unigênito e acabou. O método literal, ele opta por entender aquilo que o texto realmente está dizendo. E se o texto está dizendo aquilo, é aquilo. Nós não devemos o quê? Buscar novos significados ao texto. E nós vamos ver que essa escola de interpretação literal que surgiu lá em Antioquia, ela foi uma dos expoentes da reforma protestante, o método histórico-gramatical. E isso é algo fundamental para nós termos o quê? Uma melhor compreensão bíblica. Afinal, a Bíblia ela nunca vai significar aquilo que ela já significou antes. Ou seja, a Bíblia ela não vai poder o quê? Ter um outro sentido a não ser aqueles que os primeiros leitores tiveram em sua época. Ao nome disso, desse novo significado, nós chamamos de exegese, ou seja, é nós colocarmos novos significados ou acrescentar no texto aquilo que o texto não está dizendo. E para nós não cairmos nesse erro, eu quero estar dando a vocês algumas dicas para uma melhor interpretação bíblica, para uma forma mais saudável. Afinal, se a Bíblia ela é a voz de Deus para nós, é necessário que nós aguçamos os nossos ouvidos, tiramos as nossas imperfeições de interpretações, para que então nós possamos ouvir a voz de Deus mais plenamente possível, a qual Ele relatou nas Escrituras Sagradas. Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês é
iluminação. Nós sabemos que a inspiração bíblica, igual Deus deu aos profetas, aos apóstolos, para escreverem o Antigo e o Novo Testamento, ela já não existe mais. Afinal, o cânon já se foi fechado. Mas o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem, ele continua nos iluminando. Então, antes de nós termos o contato com o texto, que nós possamos orar buscando essa iluminação, para que nós possamos ter uma compreensão melhor através da ajuda do Espírito Santo. Já dizia Hernani Dias Lopes, é necessário que nós tenhamos fogo em nossos corações, mas também luz em nossas mentes. Então, primeiro ponto, que já é um dito bem antigo lá da Reforma Protestante, em latim, orare et labutare. Então, nós devemos orar, mas também nós devemos trabalhar. O Espírito Santo, ele também nos ajuda, sim, mas nós não podemos ser vagabundos. Nós temos que estudar texto, contexto e várias coisas mais. Então, a primeira dica, iluminação. O segundo ponto que eu quero deixar, decore o texto. Gente, é comum e é irritante ao mesmo tempo nós vemos pessoas que vai pregar e esquece o texto que está pregando. Eu não sei como o camarada consegue fazer isso, mas a segunda dica, decore o texto, leia 30, 40, 50 vezes, até que o texto ele possa estar bem claro nos seus olhos, Jonathan Edwards uma vez disse: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos, grave o texto em seus olhos. Assim, vocês vão ter um contato melhor com aquilo que o texto quis dizer. Iluminação, grave o texto. Agora um ponto interessante, estude o contexto. Terceiro ponto, estude o contexto. Afinal, o texto, ele nunca vai estar desconectado do seu contexto histórico, geográfico, político. Então é necessário vocês olharem plenamente o contexto do texto proposto por vocês a serem estudados. Então, hoje nós temos várias ferramentas, Quando eu comecei o meu seminário, o primeiro livro que eu comprei foi esse aqui, Manual Bíblico Henry Halley. E esse livro, ele deu para mim muitas noções e me ajudou em muito. Vocês não precisam de cara comprar uma enciclopédia do Champlin, ter um manual bíblico top de linha, ter interlineares grego, comentário exaustivo, exegético do Novo e Antigo Testamento. Tudo isso é importante, mas como nós estamos falando aqui de uma maneira bem simples, isso daqui já ajuda aí muito. Muitas pessoas têm Bíblia de estudo, e geralmente nas Bíblias de estudo, nas últimas páginas tem mapas, tem falando vários artigos a respeito de contexto histórico, e isso serve de boa ferramenta para que vocês possam situar naquele contexto. Tomem cuidado também com algumas Bíblias de estudo, porque elas muitas vezes podem ser tendenciosas a determinadas doutrinas, mas ela serve também de ferramenta como estudo. Lógico que se vocês puderem comprar livros e mais livros, manual, comentário, isso é importante. Mas se você talvez fale assim: Felipe, mas eu não tenho tanta condição assim no momento, compre um manual bíblico. Eu na época, se não me engano, paguei acho que nem R$50. Na internet existem vários sebos também que vendem livros usados, e fica a dica também. Mas estude o contexto do texto a ser pregado. Por que isso é importante? Nós vamos ver lá no Antigo Testamento o profeta Amós chamando algumas mulheres de vacas de Bazã. O que é isso, vacas de Bazã? Aí que é a importância da gente estudar o contexto do texto. Então nós vamos ver que o profeta Amós, ele estava vivendo uma determinada situação lá em Israel. Aquele povo estava passando por determinadas coisas, e existia algumas mulheres mais ricas, e que desprezavam os mais pobres. Então o texto basicamente vai ser falando a respeito de menosprezar os menos favorecidos. E então certas pessoas ou certas mulheres faziam certas coisas, incentivavam seus maridos e outros mais que eu não quero adentrar muito aqui para a gente não aumentar bastante o vídeo. Mas é importante que nós entendamos o contexto, para nós entendermos
o profeta queria dizer e o que os leitores, os primeiros leitores entenderiam, para que então que nós possamos extrair verdades para nós hoje. Essa é a função do pregador, extrair verdade do texto, não colocar algo no texto que não existe, mas extrair princípios bíblicos para que nós possamos viver o quê? Uma vida mais saudável. Então, estude bem o contexto, tanto histórico, tanto como o contexto político, que também já vai estar inserido. Vejam, pesquisam também em materiais bíblicos, em materiais de grandes homens, né? Então os irmãos podem ver livro do Matthew Henry, Henry Halley, do William Barclay, que eu tenho também, vários outros comentários, ajudam e muito para esclarecer alguns aspectos dos textos que nós podemos ter uma compreensão melhor. Outro ponto, estudem os textos mais difíceis à luz dos textos mais claros, ou seja, aqueles textos que parecem meio complicados. Vejam outros textos que falam a mesma coisa, de uma forma mais simples e clara e objetiva, para que então nós possamos compreender aqueles textos mais difíceis. Leiam a Bíblia de acordo com o seu gênero, ou seja, na Bíblia nós vamos encontrar salmos, nós vamos encontrar parábolas, nós vamos encontrar narrativas, nós vamos encontrar livro apocalíptico. Interpretem e leiam cada texto de acordo com o seu gênero literário. Assim então nós vamos entender vários assuntos. Então nós vamos ver no livro de Apocalipse, e viu o absinto, a estrela absinto caída do céu, a besta que surgiu do mar. Se nós não entendermos o gênero literário apocalíptico, nós nunca vamos entender plenamente, corretamente, aquilo que João quis transmitir aos primeiros leitores, que era aquela nova igreja que estava em perseguição sobre o Império Romano. Então, a Bíblia, ela nunca vai significar, né, aquilo que ela já significou antes, ou seja, a Bíblia ela nunca vai ter um novo sentido, a não ser aquele primeiro sentido que os profetas, os apóstolos transmitiram aos seus primeiros leitores. E o entendimento que os primeiros leitores tiveram são essas verdades que nós devemos extrair para nós hoje. A última dica, façam perguntas ao texto. Quando vocês delimitarem a perícope, pergunte: quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? E por que ele escreveu? Então, façam essas perguntas ao texto. Após isso, vocês vão ter várias respostas do texto. E assim, vocês vão poder ter um esclarecimento melhor. Sim, vocês vão ter uma visão, um compreendimento melhor do texto. E assim, o texto ele vai significar aquilo que ele realmente significa. Fujam dessas pessoas que dão novos sentidos ao texto. Fujam dessas alegorias bizarras, né? Já dizia o Marco Feliciano que os demônios habitam no corpo humano porque os demônios gostam de água e o corpo humano é 70% de água. Isso em momento algum vai ter na Bíblia. Ou seja, isso é mais uma exegese, né? Ele acrescentou algo que não existe. Então, fica essa dica, esses 5 pontos, né? Iluminação, decore o texto, estude o contexto, façam pergunta ao texto e optem pelo método de interpretação literal, que é o método mais seguro e correto para que nós possamos estudar a Bíblia Sagrada. O vídeo de hoje ele é bem simples, não busco ser algo exaustivo, mas apenas algumas dicas para vocês. Se gostarem, compartilha, dê o joinha e é isso aí, tamo junto, é nóis!